Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. E por que vamos falar dele? Porque ele tem uma luta casada muito interessante contra o Azamat Murzakanov na categoria meio pesado. A luta acontece no UFC 327, dia 11 de abril, e a luta já estava casada faz um tempo, então não é essa a novidade do vídeo. Na verdade eu vou trazer algumas declarações do novo aí, acho que é novo, né? Treinador dele, tá? O cara deu uma hypada aí no Borrachinha, tá com a expectativa boa, eu já vou ler as declarações, e eu mesmo também tenho expectativas boas, apesar de achar essa luta bem difícil, tá? Azamat Murzakanov é uma pedreiraça, mas já é a oportunidade do Borrachinha chegar com tudo no ranking, né? Então vamos lá para as declarações, tá? O técnico disse o seguinte, tá? O treinador, o técnico, né? Chama André Benkei, que é o treinador principal aí na UFC Gym Largo. Ele começou dizendo isso aqui: Borrachinha está focado em se tornar um campeão mundial. Ele quer se tornar campeão mundial em um ano. O cara está largando tudo, nem mora mais com os pais. A cabeça dele está pronta para isso agora. Falando do Bruno Ferreira, né, que era a luta que teoricamente estava casada com o Borrachinha, toda aquela história, né? O Benkei fala isso aqui, ele elogia, né, o Bruno, fala um excelente lutador, mas essa luta não acrescentaria nada ao projeto de se tornar campeão. Então, tá aqui mais ou menos, né, uma explicação, e ele fala mais sobre essa luta, tá? Ele fala isso aqui, ó, o Borrachinha, no caso, né, nem assinou o contrato, ele apenas concordou, discutiu a possibilidade, porque o UFC, né, no caso, não nos deu nenhuma opção entre os 10 ou 5 melhores, e no dia em que ele disse, certo, vamos analisar essa luta, 2 lutadores de alto nível foram escalados. Se esses caras não estavam disponíveis para nós, como eles acabaram lutando? Ele ficou um pouco chateado com o UFC. Então, pelo que deu para entender, né, 2 caras que o Borrachinha tinha como alvo, teoricamente não poderiam lutar. E aí ofereceram o Bruno para ele, né, o Bruno Ferreira. E aí o Borrachinha teria meio que aceitado, mas depois casaram a luta desses outros 2 caras. Aí o Borrachinha falou, pô, peraí, esses caras não iam lutar e agora tal, né, ficou chateado. Na minha opinião, até com razão, né, por que mentiu para ele então, né? Enfim, eu entendo ele, tá? E aí, continua a história, né? O UFC fala isso aqui, segundo o treinador aí, né? Então o UFC tentou ajustar as coisas e disse, olha, vamos fazer isso, você quer lutar nos 93 quilos? Vamos te dar uma chance. Se você vencer essa luta, você garante uma vaga entre os 5 melhores em ambas as divisões e pode subir de categoria nas duas. Subir de categoria nas duas não, deve ser subir no ranking, né? A tradução do Google aqui deve ficar um pouco confusa, né? E disputar o título em qualquer uma delas, se quiser. Esse é um desafio que vale a pena aceitar, porque eu acho que ele está pronto. Borrachinha está com aquela garra agora, então vamos lá, é por isso que ele subiu de categoria. Estamos subindo para nos tornarmos campeões em ambas as divisões, tá? Aí continua, para fazer história, é isso que ele quer fazer, eu não quero apenas vencer, eu quero fazer história, estaria entre aspas o Borrachinha falando, né, que ele não quer só vencer, ele quer fazer história. E aí ele continua elogiando bastante o Borrachinha, falando isso aqui, ó, ele me impressionou muito fisicamente, realmente impressionante, nunca treinei um cara com uma reação física como a dele, nunca tinha visto nada igual, respostas extremamente rápidas, o que me levaria 6 meses, um ano para desenvolver com outros, consigo com ele em 2 ou 3 meses. Não fizemos um treinamento completo, apenas um parcial, porque estávamos nos preparando para uma luta, e eu nem cheguei à fase final de aceleração do atleta, e mesmo sem essa fase, ele já tinha uma velocidade impressionante. Não acredito que alguém se compare à força dele na categoria dos 84, né? E na categoria meio pesado, honestamente, talvez nem na categoria meio pesado. Esse garoto é incrivelmente forte, esse é o feedback dos lutadores que treinam com ele, geralmente de categorias de peso mais altas, e do Yuri, que é um monstro no chão, é quase impossível segurá-lo, o quadril do cara pesa 1 tonelada, ele ganhou muita força, e o mais importante, a velocidade dele é impressionante. E ele continua, numa das sessões de sparring com um garoto de kickboxing, ele desferiu um jab e um chute do mesmo lado, tão rápido, sem força, ele não queria machucar ou nocautear o cara, mas não tinha jeito, foi um knockdown instantâneo, o cara desmaiou porque o gol foi tão rápido que você nem vê. Imagina se ele realmente pressionar, acho que ele vai ter muito sucesso na categoria dos meio pesados. Ele é um tanque, tem uma boa velocidade, mas é baixo para a categoria de peso. Isso não vai nos afetar, porque em termos de velocidade estaremos em pé de igualdade, ou o Borrachinha terá vantagem. Murzakanov, que é o próximo adversário, né, tem mãos muito pesadas, mas é unidimensional, ele depende demais desse golpe. A maioria dos knockouts, tudo que ele faz é construído em torno desse golpe. Um trabalho de alta qualidade em velocidade e movimentação vai frustrá-lo bastante. Bom, aqui estão as declarações, obviamente, né, a gente tem que tirar de lado que o cara tá trabalhando com o Borrachinha, então vai ter, claro, esses elogios, essa parcialidade, essa intenção até de hypar o cara, obviamente, né, tá junto, vai dar mais uma equipe, e não tem
nada de errado nisso, né? Aliás, também, muitos elogios às vezes pode parecer forçação de barra, mas às vezes não é porque o cara tá no dia a dia, né? Ele tem acesso ali ao trabalho junto com o Borrachinha que a gente não tem, então às vezes tudo que ele tá falando realmente é verdade, não é nem que seja parcialidade, tá? E eu já quero dizer o seguinte, tá? Por que eu trouxe essas declarações? Eu acho o Azamat Murzakanov uma baita pedreira pro Borrachinha logo de cara, um dos nomes mais difíceis da categoria, só que o que é interessante nesse duelo? Interessante que o Azamat é difícil, talvez até seja favorito, mas, vamos lá, o Borrachinha tem condições sim de vencer ele, tá? Acho que o Azamat é favorito, mas nem é também um grande favorito, tá? Eu não acho que, nossa, é 80-20, não, nem acho que é um exagero de favoritismo. E, cara, eu até vou olhar aqui agora, durante o vídeo, se já tem a cotação. Aparentemente, pelo que eu procurei aqui, ainda não tem as odds, tá? Mas eu acho que o Murzakanov deve aparecer como favorito, mas é o que eu tô dizendo, eu acho que o Borrachinha tem sim chances de vencer ele. Realmente o Borrachinha tem um jogo que a gente não vê muito ao lado de grappling, de quedas e tal, mas a gente sabe que ele tem, né, qualidade ali, então talvez ele seja mais completo que vários ali da categoria meio pesado, e ele realmente fisicamente nunca foi dúvida, né? Ele realmente impressiona, né? Pela força, pela agilidade. A questão do gás que a gente duvidava, ele já provou que ele tem gás também. Então assim, eu acho que ele consegue, não desidratando tanto, né? Porque ele é pesado, né? Custa descer para a categoria dos pesos médios, então eu acho que no meio pesado, não desidratando e ainda botando mais carcaça ali, se ele conseguir realmente manter, né, o gás, né, manter o máximo possível dessa agilidade, lembrando que ele já lutava na hora da luta ali com um peso de meio pesado até mais, tá? Então eu acho que é uma categoria interessante para ele, acho que ele tem qualidade para vencer vários nomes, só que de fato ele tá pegando na estreia dele, entre aspas, né, porque ele já lutou nessa categoria, mas enfim, tá pegando agora nessa nova fase, né, um nome muito difícil. Mas eu já quero deixar meu parecer aqui, tá? Eu acho que eu confio mais no Borrachinha do que a maioria das pessoas, né? Porque eu vi que a galera às vezes mistura um pouco de raiva dele e tal. Eu acho que ele tem realmente muita competência pra ir bem no meio pesado e chegar até no top 5. E enfim, ele é muito bom, tá? De verdade. Só que eu acho que ele já entra contra o Murzakanov, contra um cara que já meio que vai separar se de fato ele continua na categoria e já chega ali com os dois pés na porta, ou se, dependendo ali da luta, talvez ele meio que esfrie, entendeu? Eu acho que ele já pegou um dos testes mais difíceis logo de cara, o que pode ser bom, né, se ele conseguir vencer, tá? Aí, quanto à categoria peso médio, eu sinceramente acho que tá um pouco mais chato pra ele. E por quê? Porque é o que eu falei nos outros vídeos recentes, né? No meio pesado, a maioria é striker, então o Borrachinha é striker também, e tem jiu-jitsu, né? Tem, querendo ou não, até queda, tá treinando e tudo, então ele pode até tentar realmente mesclar mais, às vezes ele tem mais ferramenta que a maioria, enquanto no peso médio virou o que eu falei, tá cheio de grappler, então pra ele não é um estilo legal, né? Pô, Chimaev não é um estilo legal pra ele, porque o cara fica o tempo todo ali, né? Tudo bem, o Borrachinha poderia vencer? Pode, porque ele defende bem queda, blá blá blá, mas é um estilo chato. Anthony Hernandes é um estilo chato, René de Ridder é um estilo chato, enfim, se a gente for pegar ali, tá cheio de grappler, né? Então mudou muito a categoria peso médio, talvez a meio pesado realmente seja melhor. Vamos ver como que ele se sai, tá? Se ele vencer, realmente eu acho que ele já entra no topo ali, já pra lutar com os caras mais conhecidos e tudo, que é bem legal. Se ele perder, aí depende. Se ele perde uma luta pau a pau ali, lutaça, né, meio a meio, eu acho que ele já chega bem também no ranking. Agora, se ele perde feio, pode ser até que ele entre no ranking, mas aí ele já vai entrar mais pra trás, aí tem que ver o que vai acontecer. Enfim, eu de verdade acredito que mesmo contra um adversário duro desse jeito, o Borrachinha tem tudo pra fazer um lutão e com chances reais de vencer, tá? Eu não acho ainda favorito, mas não coloco também nada exagerado pro Murzakanov, não. Enfim, o que você acha? Você tá comprando aí, né, o que o treinador dele tá vendendo, tá com uma expectativa grande? Eu, particularmente, tô com uma expectativa e com uma vontade realmente de assistir ele nessa luta, mas eu quero saber a sua opinião. Você também tá animado ou você não tá nem aí? Você acha que ele vai ter resultado, que ele tem condição? Ou você acha que não vai dar certo, ele vai ter que voltar pro peso médio? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!